Olá pessoal do canal Ciclo Educação, estamos aqui com mais um vídeo, esse na intenção de fazer uma breve avaliação dessa última série que foi lançada aí no canal, que é o pedal em momento de restrição. Eu sou o Valmir, sou um profissional da área de educação física e faço viagens de bicicleta desde 1987, que também já está explicado aí no canal. Ok? Então, o vídeo de hoje tem essa intenção. Estamos aqui com a AW, já devidamente preparada para a nossa próxima viagem, que em breve vocês vão ter notícias pelo canal. Então, vamos assim deixar bem claro o título da série, que foi Pedal em Momento de Restrição. É claro, está ligado com esse momento que estamos passando de pandemia, da Covid-19. Então, ele foi feito no mês de abril, exatamente no período em que eu costumo viajar no ano, que é ali meados de abril para início de maio. E era quando tudo estava realmente acontecendo, aquele alvoroço, e logicamente eu tive que cancelar a viagem, já estava pronto. Então eu resolvi fazer esse pedal, Aí, por que restrições? Porque eu tive que criar novas regras, para que eu conseguisse fazer o pedal. Não só me protegendo, mas também as pessoas do lugar onde eu estaria fazendo o pedal. É claro que também foi feita uma avaliação se isso era possível. Existe uma frasezinha que diz assim: pode ser difícil, mas tem que ser possível. Certo? Então, assim, eu não inventei nada. Todos os meus procedimentos foram baseados por declarações médicas e pesquisadores e cientistas, que na época, sabe que nós estamos vendo, é claro que você tem que sondar de onde você colhe essas informações, mas as minhas atitudes, as minhas regras que foram criadas para esse pedal foram baseadas nessas pessoas, médicos conceituados, ligados a grandes instituições, pesquisadores do ramo, e cientistas que estão estudando até hoje, esse vírus. Baseado no que eles falavam a nível de procedimentos e cuidados, foi quando eu fiz as regrinhas que eu determinei para fazer, certo? A intenção do pedal e dessa avaliação não é propor nada a ninguém, como eu já expliquei isso no canal, certo? Não é incentivar. Se a pessoa não se sente à vontade na atividade que se propõe a fazer, independente se for bicicleta ou não, o ideal é não fazer, Não sei se todos sabem, mas eu já comentei algumas vezes no canal, eu sou professor de bike, oriento pessoas que queiram aprender a andar de bicicleta ou usar a bicicleta na cidade, fazer viagens de bicicleta, Tenho os meus alunos, certo? A grande maioria absoluta parou de pedalar. Não tentei convencer ninguém, só criei novas regras para as minhas aulas, Propus a eles, mas que eles ficassem à vontade a nível de avaliar e sentir a vontade em fazer a aula. Vim tranquilo, como eu chamei de coração limpo, mente limpa para fazer a aula. Não tendo isso, é melhor não ir. A grande maioria parou mesmo, fiquei com pouquíssimos, praticamente parado, e deixei isso fluir naturalmente entre eles, certo? No momento nós estamos em julho, Hoje
perto do dia 10 de julho, agora que alguns estão já se propondo a voltar, certo? Naturalmente, né? Sem o questionamento, a imposição de que deveriam fazer, né? Explico as regras e que eles venham à vontade com o momento que estamos vivendo, certo? E a intenção do vídeo também é deixar isso bem claro, né? Se você sente a vontade e o momento necessita que se crie regras diferentes para se fazer certas atividades. Então, como estamos falando, né, tivemos que criar algumas regras, né? E aí vem logo, né, a situação do vírus, né, do Covid-19, né, e que fique bem claro, né, que a viagem, o percurso longo de bike, né, ou a viagem de bicicleta, em que você passa por lugares, né, ou conhecendo, visitando, ou curtindo, ou simplesmente vivendo aquele momento na região, o risco nunca foi e nunca será zero, né? Isso é uma atividade que sempre tem riscos, né? Independente do risco que a grande maioria visa, né? Que é a posição da bicicleta junto a veículos motorizados. Esse é o grande risco que a grande maioria pensa. É claro que no momento agora o pessoal esqueceu até disso e pensa só no vírus, né? Ou seja, o cara que está fazendo uma atividade física e o vírus, só isso. Ou seja, como se não tivesse outros riscos envolvendo a atividade, né? Isso nunca aconteceu, né? Só para deixar claro assim, como eu falei, eu iniciei a viagem de bicicleta lá em 1987. Né? E durante as avaliações a gente pensa em outros riscos, não só dos motorizados. E o que tinha naquela época, nível de contágio, era a febre amarela. Mas ela se localizava muito lá no norte do país, né? Onde eu estava longe de pedalar por lá, né? Mesmo fazendo aquela primeira viagem, Rio-Maceió, Nordeste, não existia o perigo da febre amarela naquela época, né? Ao momento em que ela veio se aproximando com o tempo, né? Há um tempo ela começou já ali na parte de Goiás, assim, entrando por Minas, entendeu? E isso já começou a ser um problema, porque Minas eu já passava, e aí também, ali algumas regiões do sul também já tinha problema. Hoje está no Brasil todo, inclusive no Rio de Janeiro. Então foi uma coisa que veio avançando, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu já pensava, assim, esse outros riscos, né, que muitas das vezes as pessoas fecham num que chama mais atenção e esquece dos outros, né? Não falando que um é pior ou mais grave, eu acho que tem que ter atenção com todos. Então surgiu a febre amarela e atualmente a gente continua, né, com o perigo da febre amarela, da dengue, chikungunya, da zika e agora o Covid. A coisa está ficando meio complicada, né, fazendo parte disso tudo, né? Então, assim, no pedal que eu fiz, né, para os lugares que eu passei, o perigo com o Covid era bem baixo, mas dessas outras já eram mais altos. A dengue, chikungunya, zika e febre amarela. Então, assim, essas coisas têm que ser levadas em consideração. O cuidado de não dar só foco em uma coisa, né, o que chama mais atenção. Porque você acaba caindo em coisas que estão lá também, nível de perigo e cuidados, mas porque você só focou no que chama mais atenção, tá certo? Então eu não estou menosprezando nenhum nem outro, tá? Eu só estou tentando, sim, que a gente tem que fazer um levantamento, uma avaliação de uma forma como um todo. Foi uma viagem de bicicleta? Esse projeto do pedal em momento de restrição? Foi. Né? Só que assim, eu fiz uma estratégia, né? Qual era o meu grande problema lá em abril em viajar além, né, da Covid? A grande maioria das cidades estavam fechadas, então era quase muito provável que se eu realizasse a minha viagem, eu ia fazer muito bem o período de estrada, do caminho, mas quando eu fosse buscar um lugar para me instalar, eu não ia achar, né? Que a maioria das pousadas e hotéis estavam fechados, né? Mas aí eu posso me instalar como barraca, eu acho que aí já ficaria um pouquinho mais arriscado, né? A nível de até de
de você se expor mais, até nível de segurança pessoal, como também ao próprio vírus e essas outros problemas que eu já mencionei agora anteriormente. Né? Então, eu acho que o mais prudente foi realmente deixar a viagem um pouquinho mais para frente. Né? E realizei essa. Então, assim, como é que foi? Né? Eu escolhi uma cidade o quê? Que eu tenho conhecidos. Certo? Esse conhecido, ele tem um comércio na cidade, devido à pandemia o comércio não fechado. Então eu entrei em contato com ele e pedi autorização para ficar no comércio, que não estava sendo utilizado. Né? Como a gente já conhece há muito tempo, ele permitiu, sem problema nenhum. Né? Levei todo o meu equipamento para lá e me instalei no comércio. E qual foi a minha estratégia? Assim, já que eu não posso, né, aí eu já teria um lugar para ficar certo. Por quê? Porque daquele ponto eu programei percursos na região, né, onde eu ia e voltava, ou pelo mesmo caminho, ou fazia um circuito e voltava para o mesmo ponto de origem. Né? Isso me assegurava que é um ponto de apoio e eu sabia como a região estava funcionando. Então, eu no primeiro momento, é claro que eu não sabia, mas em primeira avaliação eu tive que saber como eu ia tomar o café, como eu ia, né, que eu não poderia frequentar os estabelecimentos. Né? Eu tinha que ir lá e comprar o que eu precisava e providenciar para se fazer. Então, foi isso que eu fiz no primeiro momento, né? Onde eu ia adquirir meu alimento, meu almoço, janta, um lanche e o café da manhã. Tá? Então, essa foi uma das estratégias também, que eu saía de um ponto em que eu tinha uma estadia e sabia que ia voltar para ali com a garantia da estadia. Né? E escolhi os caminhos com o menor fluxo de pessoas e contato com pessoas. Né? E deu bem certo, foram raras as pessoas que se aproximaram, muito raras mesmo. Né? É claro, vocês viram no vídeo carros passando, mas assim, o se aproximar que eu falo fisicamente. Né? Então eu tive raríssimos contatos com pessoas, basicamente a maioria dos pedágios foram bem isolados mesmo, sozinhos. Então os contatos mais próximos que eu tive eram exatamente nesses momentos em que eu tinha que adquirir o café e as refeições, né? Unicamente, assim, o contato direto, né? Que mesmo assim ainda era mantido uma distância, devido ao estabelecimento também já se programou e se estruturou para que os seus clientes chegassem ali e mantivessem uma distância, uma higiene, isso tudo. Isso foi tudo bem feito. Não sei se vocês prestaram atenção em detalhes no vídeo, né? Esse momento também eu usei para fazer alguns testes. Né? Eu gosto de fazer alguns testes quando eu tenho algumas ideias para bike. Eu gosto de fazer alguns testes para eu ter algumas alternativas, por exemplo, num caminho. Né? Se vocês prestarem atenção no vídeo, algumas vezes vocês vão ver que aquela bicicleta que eu estou fazendo, a Maria, o percurso, ela tem suporte para uma garrafinha de água. Né? Então, eu criei uma alternativa, sem um outro suporte, eu adaptei uma outra garrafinha no próprio suporte que tem lá. Então eu fiquei com 2 garrafinhas. Né? E por que era teste? Porque eu tinha que saber como é que eu ia amarrar, né, a garrafinha, prender ela ali, e com o sacolejar das estradas, ela continuasse no mesmo lugar. E funcionou. Okay? Tá lá, vocês prestaram atenção, eu usei tiras de câmaras de ar velha, né, em que eu fiz uma fixação da garrafinha ali. Então ali eu ganhei uma alternativa de mais hidratação. Né? Então, assim, já é uma alternativa que se um dia eu precisar, mesmo que seja nessa bike, de não, porque aqui a hidratação eu já tem bastante aqui, né? Só nessa daqui eu tenho 1, 2, 3,5, eu posso levar até 4 litros de líquido aqui nessa. Do jeito que ela está aqui. Né? Mas assim, se eu tiver que improvisar alguma coisa, esse teste já valeu. Né? Eu sei como prender essa segunda garrafinha no mesmo suporte da garrafinha que já existe na bike. Né? O teste que eu fiz foi de alimentação, né? Durante o percurso, a nível de repor eletrólitos, funcionou muito bem, né? Com alimentos do próprio caminho, né? Em que eu consiga adquirir esse alimento com facilidade e ele me ajuda no caminho. Né? Outro teste foi como administrar a minha recuperação
para pedais seguidos, né? Que isso é um problema para as pessoas que querem fazer longos caminhos, né? Em dias consecutivos ou em dias, né? Exatamente o dia seguinte que você, né? Que às vezes pega a pessoa de surpresa. O primeiro é sempre muito empolgante, está com energia total, né? Mas só que para o segundo, para o terceiro, para o quarto, você tem que começar a estudar como é que seu corpo funciona para você saber o que ele precisa a nível de recuperação para o próximo dia. Né? Que novamente nós continuamos sendo o motor do nosso veículo. Então, eu fiz esses testes também. Foram pedais consecutivos, 6, né? Um atrás do outro, né? E eu comecei a avaliar o que eu precisava fazer, de descanso, hidratação e alimentação. Né? Isso precisa para uma recuperação física, certo? E é claro que isso é uma coisa pessoal, você tem que começar a administrar isso. Eu estou entrando numa idade mais avançada e meu corpo está mudando. Então, assim, o tempo de recuperação que eu tinha lá no passado, agora já é diferente. Então, assim, interpretar e se ajustar a isso é fundamental. Até a nível assim, de você conseguir fazer o que você se propõe no dia seguinte e até a nível de lesão física, né? E você não se machucar por uma coisa que seu corpo não está adequadamente pronto, né? Recuperado para fazer no dia seguinte. Você pode ter um pedal muito pesado num dia e um outro mais leve, então mais leve e mais pesado, então mais pesado e pesado de novo no outro dia. Então como é que funciona isso? Né? Como é que se administra isso? Isso é uma coisa de você começar a interpretar como é que funciona o seu corpo e a atividade que você está fazendo. Tá? Então também usei esse pedal para esse tipo de experiência. E funcionou. Consegui fazer os 6 dias assim, sem reclamações físicas. Durante um dos vídeos, um participante fez um comentário, né, do vídeo, quer dizer, do projeto em si, e ressaltou alguns pontos, né, e achou interessante que se falasse também. Então eu resolvi colocar alguns detalhes aqui, que a pessoa até falou assim, detalhes, né, coisas pequenas que muitas vezes a pessoa só olha aquela imagem bonita, o lugar, e esquece esses detalhes. Então, assim, vou colocar. Já tinha falado em vídeos anteriores, mas assim, não precisa de uma superbike, né, para fazer, por exemplo, um projeto desse, né? Uma viagem em que você tem de um ponto, pode ser de onde você mora mesmo, você faz os planejamentos em que você vai num ponto e volta, vai a outro ponto e volta, e aí vai se somando os dias, a quilometragem, e você está fazendo uma viagem. Ou de um ponto específico, como foi o meu caso. Então não precisa. É claro que você precisa de um cuidadozinho melhor com a bike para que ela se comporte bem no percurso que você se propõe a fazer. Então você não precisa de uma super bike, mas você precisa de ter um cuidado. Apesar da bicicleta simples que você possa usar, você tem que ter um cuidado com a bicicleta, de pelo menos assim, uma bicicleta revisada, lubrificada, regulada, com a qualidade correta do pneu. Né? E isso evita que você seja surpreendido com tanta frequência por problemas que a sua bike pode ter, apesar de simples, né? Ou a frequência que esse problema pode ter, ou então problemas às vezes que possa ter a impossibilidade de você dar continuidade à sua viagem, ao seu percurso. Então esse cuidado, mesmo que seja simples, eu acho legal de ter, né? Você tem uma bike simplesinha, quer fazer, vai lá e faz. Legal? Lugares encantadores, né? Mencionou isso também. Então, assim, há um tempo eu recebi uma mensagem de um conhecido meu, elogiando uma foto que eu tinha tirado. Ele falou que, pô, cara, você tira umas fotos maneiras. Eu não sei se sou eu que tiro as fotos, né? E eu respondi para ele, não é um fotógrafo, eu acho que eu passo em lugares maneiros. Eu acho que, pelo menos no meu caso, não sei nem se é mérito do fotógrafo. Os lugares, muitas das vezes são lindos, mas às vezes as pessoas
por exemplo, se for muito perto onde você mora, você se acostuma com a beleza, né? E deixa de admirar uma coisa que está ali todo dia para você, belo, charmoso. Então, assim, eu acredito que, dependendo da região onde você more, tenha lugares assim. É interessante, assim, saber escolher onde ir e estar disposto a viver aquele momento, né, o ambiente. Né? Porque tudo depende de um ângulo, de uma iluminação, né, do dia, e assim você pode descobrir várias imagens diferentes do mesmo lugar. Eu acho isso bastante interessante. E a bicicleta nos proporciona isso, né? A janela do nosso veículo é muito ampla e permite isso, permite paradas, contemplação. Então, assim, eu costumo dizer que a beleza do lugar está muitas das vezes no olhar de quem olha. Você pode perceber que esse projeto dessa viagem foi feito sem alforje. O alforje são essas bolsas que carregam o mantimento do ciclista, né, ou do viajante. Né? Seria a mochila da bike. Né? Como o projeto ele não necessitava, por quê? Porque minha bagagem ficou no ponto de apoio. Então não necessitava. Né? Era uma viagem, mas que não necessitava de alforje, de uma carga grande, como está aqui. Né? Então você escolher um ponto em que você quer conhecer, se instala num ponto fixo e a partir desse ponto fixo você conhece a região que você se propõe. É uma ideia e não necessita. Eu carreguei algumas coisas, você pode ver que lá tem o quê? Tem uma bolsa de selim naquela bicicleta, né? Eu tenho uma bolsinha em cima do guidão e tem uma outra bolsinha no quadro, na frente. Né? Essas bolsas eu distribuí. Né? Eu tinha o equipamento fotográfico, eu tinha também um suporte embaixo do guidão que estava basicamente todas as ferramentas. Eu tinha uma câmera reserva, essas ferramentas para possíveis problemas que eu possa ter com a bike no caminho, estava tudo ali. Algum dinheiro para o caminho, para repor líquido, fazer um lanche, né? E guardar algumas vestimentas que eu não, quando saía estava frio, às vezes tinha que tirar, e guardava essas pequenas bolsas da bike. Então, assim, uma coisa bem básica, né? Levava o filtro solar, que eu sempre levo, um colírio, mais para olho ressecado, né? Devido ao vento. É basicamente isso, né? que são armazenados nessas pequenas bolsas. Então, apesar de ter isso tudo, né, ela menciona também sobre você estar sempre seguro. Né? O sempre seguro não pode ser uma coisa que a gente pode se acomodar nisso. Né? Ou seja, eu vou ter tudo ali, não vai ter... Não. Você pode ser surpreendido com alguma coisa que você não tem como resolver. Né? Então, esteja preparado também para essas situações em que você tem que tomar algumas atitudes para resolver uma coisa que você nunca imaginou que pudesse acontecer. Então, assim, você pode amenizar isso? Pode, levando as coisas essenciais que você planeja, vou levar isso. Muitas vezes você se resolve com aquilo ali, que são coisas que provavelmente aconteçam num percurso longo de bike. Então você já tem algumas coisas. Mas pode acontecer infinitas coisas. Então, a mente também tem que estar preparada para isso, né? Não se sentir 100% seguro. Para quando algum problema te surpreender que você não esperava, você também ter a serenidade suficiente para tomar a atitude mais correta possível. Até criar uma solução que você nunca imaginava que tinha que tomar. Mas isso também é interessante que você tenha a mente aberta para isso. Não pensar que pensou em tudo. Né? A gente nunca consegue pensar em tudo. Tem sempre algumas coisas novas. Né? O próprio momento fala isso. Né? Eu tive que criar uma viagem, uma alternativa de fazer um percurso de bicicleta, porque o momento não permitia fazer da forma que eu estava acostumado a fazer. Então nessa avaliação era basicamente isso que eu gostaria de abordar. Não foi uma atitude de tentar mostrar que sou intocável, que nada acontece comigo, não. Eu só queria tentar manter algum nível
de uma vida próxima, normal, em que eu costumo fazer, né? Mas dentro de uma realidade diferente que nós estamos vivendo. Essa era a intenção, né? Se não tivesse condições mínimas de eu botar em prática esse projeto, eu não faria, né? Ou mesmo se no papel, na hora de planejar, eu fizesse isso, né? E na hora de executar, ou seja, no lugar eu descobrisse que não era aquilo que eu esperava encontrar, eu também cancelaria, né? Então não estou falando que é possível, que você deve, não. Uma coisa que o nosso povo nunca foi ensinado, nem estimulado, né? É fazer as estratégias, né? O nosso povo não está acostumado. Nem a fazer, se não faz, não tem como seguir também, né? Seguir estratégia. Então, isso é uma coisa que, sim, deveria ser estimulada a todos, né? Nosso país, ele estimula muito, assim, que a pessoa tem que ser empreendedorista, né? Tem que empreender. E isso não é para qualquer um. Empreendedor não é para qualquer um, né? A estratégia entra dentro do empreendedorismo, né? Engloba muitas coisas, né? Agora, a estratégia em si é um nome bonito, né? Muitas vezes as pessoas pensam que estratégia é uma coisa sofisticada, de equipamento. Não, é coisa simples, né? Eu vou na padaria e está chovendo. Qual é a estratégia que eu vou montar para ir, né? O mais confortável possível, né? Isso. Vou usar um guarda-chuva, uma capa, vou colocar um tênis para proteger mais meus pés, um casaco se tiver frio. Isso é uma estratégia, né? É isso, bem simples. E aí você pode ir aprimorando, né? Eu estimulo muito a estratégia, o planejamento, né? Tem gente que fala assim, a bicicleta, pega e vai, né? É uma alternativa? Pega e vai, né? Agora, assuma as coisas que você vai encontrar pelo caminho, não vai ficar, não. É um estilo, pega e vai. Isso. Né? Que não é muito o meu estilo, né? E eu estimulo muitas pessoas a fazerem, né? Planejamento, estratégia, porque você pode levar isso para a sua vida comum, dia a dia, né? Ou se habituar a fazer estratégia, né? Uma coisa que, apesar da pandemia, também continua, né? Nós continuamos tendo uma vida só, né? E as pessoas que estão perto da gente também não sabem, continuamos não sabendo quando elas vão partir. Até nós mesmos, né? Continua do mesmo jeito, né? Então, muita cautela com esse negócio de deixar para depois, né? Não estou falando que tem que sair para ir fazendo qualquer coisa, não. Deixa para depois, vamos, não vai lá, não visita, né? Eu acho que seria mais prudente você criar algumas estratégias para que você pudesse, por exemplo, visitar seus parentes, as suas pessoas mais queridas. Tem gente aí meses sem ver pessoas queridas, né? Sem ver, né? Então, assim, e a vida também, apesar da pandemia, continua passando muito rápido. Então, são tudo coisas assim que a gente não pode deixar de levar em consideração. Continuamos tendo uma vida só. Não sabemos quando as pessoas que a gente mais gosta vão partir, inclusive nós mesmos. E o isolamento radical, né, de não nos dar o prazer, impedir o prazer de ouvir e conviver o mínimo e o mais restritivo possível com pessoas que são importantes para a gente. Então, deixa assim, só para pensar, tem todo o direito de não concordar, mas pense sobre isso, né? Um dos objetivos também desse projeto que eu fiz foi eu tentar viver apesar das restrições, apesar do problema. As estratégias que montei funcionaram, né? Em todo momento eu estava preocupado e cuidando da minha pessoa,
e das poucas pessoas que eu tive contato, né, durante o caminho. Muitas das vezes, essas pessoas que às vezes se aproximam, apesar da pandemia, elas não tinham cuidado de se aproximar de mim. Entendeu? No vídeo eu falo do senhor sobre uma ponte, que ele fala a história da ponte. Né? Eu que fiquei me colocando numa posição para protegê-lo, porque a todo momento ele estava tentando se aproximar muito, entendeu? E era uma pessoa bem idosa. Então eu fiquei bem me colocando em posição, é claro, ele nem percebeu, mas assim, eu estava com o cuidado de me colocar numa posição em que não pudesse comprometê-lo, né? Ou ele a mim. Mas, assim, isso também fazia parte da estratégia, das formas que eu pensei, o que eu poderia encontrar pelo caminho. Então, assim, funcionou muito bem, né? Como mensagem que eu já falei, assim, tente aprender a fazer estratégias, né? Seja ela em que parte da sua vida for. Ok? Então aqui a gente fecha essa série. Mais à frente, essa viagem que vai ser feita vai estar aí também. Devo lançar também em 2 partes, contando uma história da minha primeira viagem. Foi Rio-Maceió em 1987. Devo colocar em breve aí no canal. Se gostou do vídeo, se gostou do canal, se gosta do assunto, né? Faça a sua inscrição, marque o sininho para quando tiver um vídeo novo, você fique sabendo, divulgue, faça seus comentários, né? Procuro responder a todos, indique o canal, comente com os amigos, aproveite. Pedalar faz bem para todos. Obrigado, galera. Até a próxima.